Boa noite a todos. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui na Atitude de Amor para levar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aí no seu lar, no conforto e na segurança da sua casa. Hoje, a nossa palestra vai tratar do tema A Família à Luz da Reencarnação. E para tanto, nós fomos buscar informações em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro Saúde das Relações Familiares, de Alírio de Cerqueira Filho. Comecemos então analisando a questão 774 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devem pensar a esse respeito? Respondem então os espíritos superiores: diverso dos animais é o destino do homem, porque, então, quererem identificá-lo com estes, há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família mais apertados tornam os laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, através dos laços de família, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Na questão 775, Kardec pergunta: que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, isto é, tornar-se-ia o egoísmo mais intenso, aumentaria o egoísmo. Então vamos fazer a reflexão dessas duas questões. Vamos começar analisando as questões dos animais. Nós sabemos que o animal ele possui uma vida restrita às necessidades da vida física, né? Eles se acomodam, eles se interessam apenas em caçar, comer, procriar. Eles vão buscar, além de reproduzir, as suas próprias funções, características mesmo daquela espécie. São todos, como sabemos, criaturas de Deus. No entanto, eles são movidos pelo instinto, e o instinto é uma espécie primitiva da inteligência. É realmente um fato que os animais, eles abandonam, sim, muitos deles, as suas crias, mas quando estes já podem sobreviver por si só. Eles agem assim por automatismo. Eles não fazem isso por escolha própria, né? Isso é próprio da natureza do animal. Eles não possuem discernimento, eles não possuem consciência, eles não possuem livre-arbítrio. O animal é completamente movido pelos instintos. E isso se dá de forma, então, automática. Eles não estão sujeitos às leis morais. Que leis são essas? A lei de liberdade, o livre-arbítrio, a lei de responsabilidade, causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade. O reino animal não está submetido a estas leis, né? Eles agem realmente de forma a buscar a proteção de si próprio, a reprodução, a procriação, que significa perpetuação da espécie. Quando os animais matam, eles não matam porque eles são maus. Eles estão ali se defendendo, eles estão ali ou se defendendo a sua vida ou buscando a alimentação.
Importante também destacar que há espécies que formam famílias e eles são monogâmicos, né? Como, por exemplo, os lobos, os papagaios, os cisnes, os macacos e muitas outras espécies de animais, eles continuam numa vida de monogamia e eles prezam pela família, eles continuam ali reunidos em família. Observando agora a espécie humana, nós poderíamos, porque segundo a questão 774 que estamos analisando, existe ali uma comparação, né? Existe uma comparação entre aquilo que o animal faz e aquilo que o homem faz. Se o homem não deveria também abandonar, né? Não prezar pelos laços da família. Vamos olhar aqui que nessa questão 774, o benfeitor fala que há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Que coisa a mais, né? O que é que tem no homem, na vida do humano, do ser humano, a mais que na vida dos animais? Nós já sabemos que muita diferença nós temos, não é? Nós somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Com isso, é importante, então, destacar que Deus não é a nossa imagem e semelhança. Nós que somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos espíritos imortais em evolução, nós somos aprendizes da vida e nós estamos temporariamente revestidos num corpo de carne para aqui vivenciar tudo o que a vida pode nos proporcionar, de modo que alcancemos a evolução, alcancemos o progresso. Então, é importante observar que nós somos herdeiros do Pai. Nós somos herdeiros das virtudes, nós somos herdeiros de seus atributos e potencialidades. Nós temos consciência de si. Diferentemente dos animais, nós temos inteligência, realmente a inteligência, e não um princípio de inteligência, e não uma inteligência primitiva, que é o caso dos animais. Nós temos livre-arbítrio, nós temos força de vontade, nós temos um conjunto de caracteres, de atributos que recebemos do Pai. Além, por exemplo, das virtudes, nós temos as leis divinas na nossa consciência. Tudo isso nós recebemos do Pai. Recebemos sim em forma de sementes, porque somos convidados a desenvolver as virtudes e a conhecer as leis divinas que se encontram na nossa consciência para finalmente buscar esse grande destino que é a perfeição. Então, nós todos dos seres humanos, nós todos do reino hominal, nós estamos submetidos às leis morais, diferentemente do reino animal. Então, nessas leis morais, como já falei, encontra-se ali a liberdade de agir, que nós podemos também destacar nesta liberdade de agir a questão do livre-arbítrio, a escolha, a responsabilidade. Assumir a responsabilidade das consequências dos nossos atos. Nós temos a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior. A lei que vai, então, reger todos nós, nos impulsionando sempre e cada vez mais a conquistar o nosso destino, que é a perfeição. Então, percebamos que existe uma grande diferença entre os animais e os seres humanos. Não sendo, então, cabível exigir do animal um comportamento humano e muito menos esperar que o homem se comporte como um animal. Dotado de inteligência, dotado de discernimento, de virtudes, e hoje, na nossa atual fase evolutiva, nós já temos, sim, uma série de virtudes desenvolvidas, não tem sentido nós percebermos, nós lidarmos com a vida de forma irresponsável. E isso, então, se inclui a questão da família.
Então, onde melhor desenvolvermos-nos moralmente e intelectualmente, já que o nosso destino é a perfeição? A perfeição, nós sabemos, que é essa conquista das questões morais e intelectuais. Onde melhor nós nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente? Diz Emmanuel, em O Consolador, na questão 110, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Com isso, o que é que nós vamos concluir? Que é na família que a criança receberá as lições de boa conduta. O ensino moral é uma atribuição da família, daqueles que estão ali reunidos, formando um núcleo familiar. As escolas, as faculdades, elas sim são responsáveis com relação ao desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento moral, ele tem início na nossa família, dentro do lar. Na questão 774, que aqui estamos a analisar, os espíritos dizem que os laços de família constituem, então, uma lei da natureza. Eles também apertam os laços sociais, porque, afinal de contas, é na família que começa a célula, que representa essa célula da sociedade. A sociedade é formada por pessoas, e estas pessoas pertencem às famílias. Se a família não dedicar-se na questão da educação, na questão da elevação moral e no cuidado de encaminhar seus filhos para também obterem ali a educação intelectual, como então nós termos uma sociedade desenvolvida com critérios morais elevados? Como acontecer isso? Então, assim, nós podemos perceber a grande importância da família na sociedade. E então, nessa questão também, 774, os espíritos dizem: quis Deus que, por essa forma, através das relações familiares, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E por que é importante nos amarmos como irmãos a partir da família? Porque é nesse exercício do amor que nós vamos conquistar o progresso. E é em progredindo que nós vamos alcançar esta perfeição que é o nosso destino. Amar o outro significa o quê? Significa desenvolver virtudes. Através da palavra amor, nós estamos aí encerrando um conjunto de virtudes. Lembram-se as virtudes que nós recebemos como herança do Pai, em formas de sementes? Pois é, estas virtudes nós somos convidados a desenvolvê-las. Deus não quis que nós fôssemos criados já prontos, como aquela ideia dos anjos, né? Criados já perfeitos. Essa ideia é uma ideia equivocada. Deus criou a todos nós, seus filhos, iguais, simples e ignorantes das coisas. E nos convida o tempo todo, através das várias reencarnações, a desenvolvermos as virtudes, os atributos. E a família é o local onde começa tudo isso, toda essa parte desse desenvolvimento moral. O amor, então, nos é colocado para que aprendamos a amar como irmãos. Se não houver a paciência, a virtude do perdão, a virtude da tolerância, da honestidade, se não houver isso dentro da família, como então desenvolver este amor que os benfeitores falam
dessa importância, né? Do amor como irmãos, como haver isso. Na questão 775, que foi a segunda questão que nós lemos do Livro dos Espíritos, é falado sobre a questão do relaxamento dos laços de família. E então os espíritos respondem que se houvesse esse relaxamento dos laços da família, haveria a intensificação do egoísmo. E o que vem a ser o egoísmo? O egoísmo, como nós sabemos, ele é a fonte de todas as misérias humanas. Isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós somos convidados a transformar o egoísmo que ainda habita em nossos corações, transformá-los em virtudes. Desenvolvendo a virtude, por exemplo, do altruísmo, eu vou dissolvendo o egoísmo que ainda trago em mim. É assim que nós somos convidados a tratar das nossas dificuldades, das nossas deficiências morais. Não é combatê-las no sentido de negá-las em nosso íntimo. Nós somos convidados a desenvolver virtudes, porque ao desenvolvê-las, nós vamos dissolvendo aquelas deficiências morais contrárias àquelas virtudes. Este é um grande convite. E na família, nós vamos ter diversas oportunidades. O convívio familiar saudável, ele pede suavidade e leveza no tratar das relações. Como eu vou promover um relacionamento saudável se não houver uma contribuição, uma colaboração da parte de cada um daqueles componentes da família? Isso é muito importante. Toda a família ela é convidada a se olhar, observar em si as suas dificuldades, tratar de cuidar-se, em si reconhecendo um aprendiz da vida, em si reconhecendo uma pessoa que está longe ainda da perfeição, porque nós ainda não pertencemos ao reino da angelitude, nós somos ainda do reino hominal, onde esta perfeição ainda está por ser feita. Nós somos convidados a buscar nos conhecer. Cada um busca se conhecer, cada um busca responsavelmente, através de exercícios contínuos, com suavidade e leveza, a essa melhoria interior. E no momento em que nós estamos nos trabalhando interiormente, porque isso é um trabalho que ninguém pode fazer por nós, esse nosso novo modo de ser, mais consciente, naturalmente vai influenciar os demais membros da família. E aos poucos começa a haver a colaboração desses membros. Não é uma coisa fácil, é claro, mas se cada um começar a fazer a sua parte, certamente nós vamos conseguir alcançar uma certa harmonia no nosso lar. E isso aos poucos vai se aprofundando. E considerando que todos nós temos a reencarnação ao nosso favor, porque Deus, Ele não nos pede para nos tornarmos perfeitos de uma hora para outra. Ele nos dá o tempo que nós quisermos. No entanto, quanto mais tempo nós demorarmos, mais no sofrimento nós estaremos, porque agir contrariamente às leis divinas, isso traz desconforto, já que as próprias leis divinas estão na nossa consciência e elas nos apontam os erros que nós estaríamos cometendo contra nós próprios ou contra os outros. Somos então convidados a promover a nossa própria evolução, colaborando então para que os demais membros da família também busquem a sua mudança. E é nessa mudança,
nessa evolução, nesse progresso que cada uma das famílias buscam se responsabilizar, que aos poucos nós teremos também uma sociedade melhor, mais criteriosa, mais baseada com as questões do amor, da justiça e da caridade. Todo este movimento faz parte da lei de solidariedade e fraternidade. E à medida que nós vamos nos melhorando, a sociedade vai se melhorando e, consequentemente, nós vamos colaborando com Deus na obra da criação. O mundo vai se tornando melhor, a população vai se tornando melhor, o país, né, as várias nações, até que um dia toda a Terra esteja em situação bem mais elevada. E aí não mais estaremos em um planeta de provas e expiação. O nosso planeta, então, ele já se firmará como um planeta de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. Mas é claro que tudo que aqui eu estou colocando, que na verdade não são palavras minhas, são palavras que estão no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus também, tudo isso não é fácil. Falar é fácil, mas praticar este amor, né, este amor em família, não é fácil, é muito trabalhoso. E existem diversos desafios que realmente nós vamos encontrar. Então, dentro dessa questão dos desafios, é importante que percebamos que uma família inteiramente harmoniosa ainda não é comum no nosso planeta, né? Isso é coisa que ainda estamos construindo. Nós estamos construindo, nós vamos chegar aí. No entanto, não é comum, é muito raro uma família onde então nós vamos encontrar uma harmonia completa. Na nossa família, então, nós vamos encontrar diversos contrastes, onde então existem pessoas que se amam, né, ligados pelas afinidades, e então nós podemos fechar os olhos e nos lembrar de pessoas tão queridas que estão presentes na nossa família, e muitas vezes não só na nossa família, também nossos amigos, né? Nós temos pessoas que só em falar nisso nós nos emocionamos, pessoas muito queridas na nossa família e fora da nossa família. São pessoas que estão ali reunidos pelas afinidades, já tiveram outras vidas juntas, já exercitaram, né, diversas virtudes em conjunto. Nós temos isso e formamos então a família que chamamos de família espiritual. Mas no lar não só existem essas pessoas que se amam, nós vamos também encontrar pessoas que nós aturamos, né? Pessoas que testam as nossas virtudes. Ó Deus, não é verdade? Nós vamos sim encontrar pessoas assim, que nós apenas aturamos e que nos esforçamos e que, diante do conhecimento que essa doutrina espírita maravilhosa nos proporciona a respeito das reencarnações, das vidas passadas, nós vamos nos esforçar de uma forma mais amorosa, de uma forma mais sincera, né, mais consciente, para que, diante dessas pessoas que hoje nós dizemos, nós aturamos, diante delas, nós aos poucos, através do desenvolvimento da virtude, da tolerância, da paciência, da compreensão, da abnegação, aos poucos nós vamos sim descobrindo coisas boas também nessas pessoas, não é? Porque ninguém é perfeito. Da mesma forma que nós encontramos nessas pessoas grandes desafios, onde então elas nos estimulam a desenvolver virtudes, nós também vamos encontrar grandes coisas muito boas, muito bonitas nessas pessoas. Isso é muito importante. E ainda existem, nas famílias, aqueles que se odeiam.
Existe, meus amigos, ainda, infelizmente, nas nossas famílias, muitas vezes pessoas que se odeiam, né? Estas estão sendo convidadas aos reajustes e à reconciliação. Se Deus permitiu que nós estivéssemos com estas pessoas na família, é porque nós somos capazes, sim, de desenvolver o amor entre elas, aos pouquinhos, com paciência, com coragem, nós vamos chegar lá. Finalmente, meus amigos, no livro Leis de Amor, Emmanuel vai nos dizer: ninguém possui, sem razão, esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos de consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Devemos revestir-nos de paciência, de amor, de compreensão, de devotamento, de bom ânimo, de humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Em tempos de pandemia, onde muitos de nós estamos convivendo junto dos nossos familiares, que busquemos exercitar esses ensinos que o Evangelho de Jesus, que o Livro dos Espíritos nos trazem. É importante que pensemos, reflitamos bastante a respeito da nossa conduta e que busquemos com sinceridade desenvolver as virtudes do nosso coração para que tenhamos uma família mais harmoniosa e que no futuro, nas próximas encarnações, nós conquistemos uma família completamente feliz. Desejamos a todos muita paz e muita alegria de viver. Obrigada pela atenção.